estamos vivendo na presença do Senhor. Quem pode fazer essa oração de gratidão? Joana? Conhece esse canto? Sim? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, hoje pasto inundas. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. A palavra do Senhor diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo mundo. A palavra do Senhor diz que diante de Jesus todo olho verá a volta dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome como Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus é a solução para a vida de cada pessoa que habita nesse planeta. Não há uma pessoa, não há uma criatura que fica do mesmo jeito diante do nome de Jesus. E é esse nome que nós temos para anunciar. É esse nome que nós temos para crer. E é nesse nome que nós vivemos. Afinal de contas, nós estamos falando sobre oração, e a oração ela não pode terminar se não for em nome de Jesus, porque é só sobre este nome que a nossa oração chega diante de Deus. Então nós precisamos anunciar esse nome, nós precisamos contar ao mundo quem é Jesus, nós precisamos conhecê-lo mais e mais e mais e mais. Então nesse momento nós vamos estar orando, nós teremos
teremos, a partir do dia 18, uma semana de oração por missões, aquela semana que nós vamos pelas igrejas. E é justamente o tema missões, é justamente aquilo que nós estamos fazendo aqui, inclusive. Com a graça de Deus, nós compramos 4 caixas de Bíblia, 208 Bíblias. Nós temos o desafio de entregar, de colocar na mão de 208 pessoas aqui da cidade, inclusive. O quanto nós estamos dispostos a aceitar esse desafio, de entregar essas 208 Bíblias. E não só essas, mas se Deus permitir, muito mais. Amém? Muito mais. Então, nesse momento, nós vamos orar para que esse nome seja conhecido dentro da nossa casa, pela nossa família, nessa cidade, em toda essa vizinhança. Quem pode fazer essa oração para que o Senhor possa nos encorajar, dar-nos coragem para nós anunciarmos e abrir as portas para que a gente possa alcançar esses corações sedentos por Jesus? Quem pode fazer essa oração? Então, a Sara vai orar. Jesus.
seu coração ao Senhor, nós vamos ter esse tempo em oração silenciosa para a gente fazer o que nós acabamos de cantar, derramar na presença do Senhor. Depois de alguns instantes eu vou quebrar o silêncio para a gente poder se colocar em pé e cantar o próximo canto. Conforme for acabando, se coloque em pé e esteja cantando comigo. Eu vou iniciar, mas se você estiver em oração, continue em oração. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu Assim
Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Deus, porque nós estamos na Tua presença. E diante do Senhor nós queremos, ó Pai, confessar que nós precisamos do Senhor. Não queremos estar distante de Ti, não queremos, ó Deus, perder um só momento da Tua presença, da Tua graça. Por isso, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Sonda-nos, ó Pai, vai lá no profundo do nosso ser, e que o Senhor possa, ó Pai, trazer à tona aquilo que não Te agrada, que está em desacordo com o Senhor na vida de cada um de nós, a começar em mim, a começar dentro da minha casa, Senhor, e assim na casa de cada um dos irmãos, das irmãs. Que o Senhor venha, ó Deus, sondar esta igreja, Senhor, o mais profundo, e também, ó Deus, ver se há algo nessa igreja que está em desacordo com o Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, curar as nossas feridas, ó Pai. Que o Senhor possa santificar a cada um de nós, santificar a nossa casa, santificar a Tua igreja, Senhor, porque nós não queremos estar distantes do Senhor, Pai. Nós queremos experimentar o mover do Senhor na nossa vida, na nossa casa e na Tua igreja, nessa igreja que pertence ao Senhor, ó Pai, onde nós, de todo o nosso coração, queremos ver homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, transformados em Cristo Jesus, aqui conosco, cultuando ao Senhor, tendo o privilégio de ouvir a Tua voz, de ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, rogar a Tua bênção sobre a vida, ó Pai, do Rubinho, com a Bianca. Abençoe os Teus filhos, abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, Senhor. Ministra a Tua graça, venha prover, ó Deus, tudo que necessitam. Venha, ó Deus, santificá-los, venha abençoá-los e fortalecer a fé dos Teus filhos. De igual modo, ó Pai, a vida do Leris e da Joana, ó Pai. Abençoe os Teus filhos, abençoe seu lar, a família. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, os santifique, os fortaleça na fé. Que o Senhor, ó Pai, continue sempre ministrando graça sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. De igual maneira, ó Pai, sobre a Sara e o Yuri, esteja os abençoando, ó Deus, abençoando o namoro, santificando o namoro, abençoando, ó Deus, o coração, os sonhos, os planos, abençoando, ó Deus, as questões profissionais, os sonhos de trabalho, ó Deus. Que o Senhor conduza passo a passo, não só o namoro deles, mas também, ó Deus, a vida profissional de cada um deles. Esteja os abençoando e usando, ó Deus, como instrumentos de bênção do Senhor, dons e talentos a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, para o Teu reino, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando, ó Pai, a nossa irmã Francisca. Abençoe sua vida, sua família, seu lar. Em nome de Jesus, ó Deus, cuida dela. Esteja abençoando, ó Pai, sua saúde. Esteja, ó Deus, em nome de Jesus, abençoando a sua fé. Que o Senhor, ó Deus, transborde através da sua vida sobre toda a sua família, ó Deus. Que nós tenhamos o privilégio de tê-los conosco, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, o Binho, a Miriam. Abençoe os Teus filhos, ó Pai. Ministra da Tua bênção sobre os Teus filhos, sobre o coração dos Teus filhos, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja os abençoando com toda a bênção do céu, bênção sem medida, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando-os e, através deles, abençoando as pessoas que os cercam. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, glorifique o Teu nome na vida dos Teus filhos e através deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a Juliana, Senhor. Abençoe sua vida, abençoe seus sonhos e planos, seu trabalho, sua família, ó Deus, seus pais, seu lar, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, seu trabalho, seus clientes, que a bênção do Senhor a acompanhe todos os dias, ó Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, que sua história seja a história que o Senhor preparou para ela e ela possa vivê-la, ó Deus, por completo no Senhor. Que o Teu Santo Espírito a conduza sempre, ó Deus, firmada no Senhor. Esteja abençoando, ó Deus, o Walter, a Luana. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe os Teus filhos.
Que o Senhor esteja abençoando a Sofia, o Arthur. Abençoe, ó Pai, essa família tão preciosa. Que o Senhor, ó Deus, ministre sempre da tua bênção, ó Deus, sobre este lar, sobre, ó Deus, o casamento, sobre os teus filhos como pais, sobre os filhos amando aos pais. Que o Senhor abençoe o trabalho deles, ó Deus, seus sonhos, seus planos, o ministério de cada um, ó Deus. Que a tua bênção os acompanhe todos os seus dias, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja recebendo a nossa gratidão por cada um dos irmãos, e eu rogo a tua bênção sobre o meu lar, a tua bênção sobre a minha família, ó Deus, sobre a Edneia que está lá em Varginha. Abençoe a tua filha, ó Deus, cuida dela. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar o seu trabalho. Que o Senhor possa abençoar os seus colegas, os seus clientes. Que o Senhor possa abençoar a Júlia, Senhor. Abençoe o coração, a mente. Abençoe o seu namoro, abençoe o João. Abençoe e santifique este namoro. Glorifique o teu nome na vida da Júlia, na vida do João, Senhor. Confirma o teu chamado ao coração da Júlia, ó Deus. Abençoe o coração do João. Abençoe a minha vida, Senhor. Faça a tua vontade. Que o Senhor conduza passo a passo. Abençoe o nosso ministério. Abençoe, Senhor, cada família aqui dessa igreja, cada irmão e irmã, Senhor. Fortalece aqueles que estão abatidos, cansados. Senhor, traga, ó Deus, clareza ao coração daqueles que estão em dúvidas, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, converta o coração daqueles que estão distantes, ó Deus. Traga-os de volta à tua casa, ao meio do teu povo, no lugar que o Senhor chamou. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça a fé de cada um, ó Deus, e que essa igreja, Pai, ela cumpra o teu propósito nessa cidade, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco, nos abençoe sempre com a tua vontade. Que nós sejamos as ovelhas que reconhecem a voz do nosso bom pastor. Que o Senhor possa nos chamar pelo nome, Senhor, e que nós não tenhamos nenhum tipo de confusão, ó Pai, nenhum tipo de medo em atender o teu chamado e dizer: eis-me aqui, usa-me, envia-me, faça em mim e através de mim a tua vontade. Que essa igreja, ó Deus, ela possa ser uma igreja que faz a diferença nessa cidade, Senhor. Que o Senhor glorifique o teu nome, ó Pai. Receba a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos ter trabalho com as crianças? Sim? Então chama a Sofia à frente. Sofia, vem cá. Vem. Vamos orar? Miriam, senhora, por favor. Pai, mais uma vez, por tua graça, Senhor, tua bênção, Senhor, para cada um que presente, Senhor. Queremos colocar neste momento, Senhor, cada criança que faz parte dessa igreja. Amém, Jesus. Esteja protegendo, guardando, cumprindo com o teu sangue, dando sabedoria e graça, Senhor, aos seus pais. Abençoa os seus professores que se dispõem, Senhor, nesse projeto. Amém, Jesus. Enchendo da tua graça, do teu amor, dando sabedoria, Senhor. Em nome do teu filho amado. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ao estudo da palavra dessa noite. Então aqui fica o convite, alguns avisos enquanto a gente abre aqui o livro. Hoje nós entramos no capítulo que está na página 85. Homens de oração insólitos, página 85. Só reforçar então alguns avisos. Na semana do dia 18, nós teremos os cultos de oração todos os dias, né? Então, aqui vai ser na quinta-feira, que a gente possa estar presente, mas também presente nas demais igrejas. A van vai estar disponível, aí nós vamos ver aí com a nossa irmã Miriam, os nossos irmãos também, que puderem estar dirigindo a van, para a gente poder estar indo participar nas outras igrejas também, se fazer presente nessa semana de oração.
também lembrar os irmãos, né, do convite no início aqui. Ao final do estudo desse material aqui do livro sobre oração, a gente vai combinar um dia para a gente assistir o filme Quarto de Guerra junto. Aí a gente pode, né, combinar aí uma pipoca, um chá, um café, um chocolate quente, ainda mais se estiver assim, né? E a gente assistir esse filme Quarto de Guerra junto. A gente precisa combinar. Ele tem 2 horas, o filme. Então a gente pode ver. Se for numa quinta, seria 7h30, terminaria 9h30. Mas como é durante a semana, às vezes fica pesado para o dia seguinte, a gente pode combinar um sábado também. O importante é a gente assistir esse filme junto, né? Para poder depois conversar um pouquinho a esse respeito. Amém? Amém. Ele começa dizendo assim, página 85: Nosso Redentor estava no jardim de Getsemane. Sua hora havia chegado. E ele sentiu que seria de algum modo fortalecido se estivessem 2 ou 3 discípulos por perto. O que ele está dizendo? Que a gente às vezes tem momentos que a gente precisa de pessoas para estarem orando conosco. Seus 3 discípulos escolhidos estavam bem próximos. Vocês lembram quem? João, Pedro e Tiago. Eles estavam bem próximos da cena da sua agonia, mas todos dormiam. Para que as escrituras se cumprissem, aspas, sozinho pisei as uvas do lagar das nações, ninguém esteve comigo. Esse texto está em Isaías 63, 3. Os 8 à distância eram discípulos bons e fiéis, mas eram apenas homens comuns, ou homens com um chamado comum. Aqui os autores, o que eles querem mexer conosco nessa frase, nesse texto de Alexandre Witter? Eles querem dizer que nós precisamos de pessoas próximas, mas a pergunta é: quem está disposto a estar próximo para travar uma batalha que não é sua, que é nossa? Presta bem atenção no que eu estou dizendo. A batalha não é minha, a batalha não é sua, essa batalha é nossa. Ou seja, ela também é minha. Ela também é minha. Quantos de nós está disposto a comprar essa briga? Quantos de nós tem, como diz a linguagem popular, sangue no olho, nos olhos, para poder travar uma batalha dessa, tão pessoal, tão particular? Ô Yuri, é melhor só passar a chave e se chegar alguém abre. Tem como travar embaixo? Tá. Aí eu aviso se chegar alguém aí abre. E aí, gente? A pergunta é: quantos de nós está disposto? Primeira coisa que a gente precisa refletir é quanto eu estou disposto a orar por mim. Primeira coisa, quanto eu estou disposto a orar por mim? Porque não adianta eu dizer que eu estou disposto a orar por nós, se eu não estou disposto nem a orar por mim. Segunda questão: e se eu estiver disposto a orar por nós, mas não estiver disposto a orar por mim, o que vai acontecer? Entenderam a minha pergunta? No final não vai acabar a hora, vem por nós, porque ele vem comigo. Se eu oro, não podemos ainda orar por nós. Vou desanimar. Mas e se eu falar assim: não, eu compro a briga com você, vou orar com você, mas ou eu esqueço, ou eu agora comigo não vou orar, não. Vou orar com o grupo, mas assim, ter aquele meu tempo eu não vou ter, não. E aí? O que vai acontecer com a minha oração em grupo se eu não tenho a minha oração sozinho? Vazia. Entendeu? Vazia. Pode estar cheia de boa vontade, mas vazia de espiritualidade.
Agora, e se eu disser que eu tenho toda a disposição de orar por mim, mas eu não estiver disposto a orar com vocês, ou seja, tenho eu, mas não tenho nós, o que vai acontecer com a minha oração? Por mim? Não vai adiantar nada. Então dá para usar a mesma palavra? Vazia? Perceberam, gente? De qualquer maneira, se existir o eu e não existir o nós, ou se existir o nós e não existir o eu, a oração é vazia. Porque nós temos que entender que nós somos indivíduos diante do Senhor, que fazem parte de um corpo. Então tem que ter o eu e tem que ter o nós. Então eu tenho que estar disposto a ter o meu tempo de intimidade com Deus, mas eu também tenho, o Walter vai ter que passar a chave aí. E eu tenho que ter o meu tempo com vocês em oração. E aí? Para eu ter o meu tempo com vocês em oração, eu preciso quebrar algumas barreiras. Quais são? Vamos pontuar algumas barreiras que podem acontecer no momento de uma oração em conjunto. Vai lá. Barreiras. Ih, gente, o povo tá. Vamos pontuar algumas barreiras que podem acontecer numa reunião de oração igual a essa. Distração. Ótimo. O que mais? De expor o pedido de oração. Então, medo de se abrir. Medo de se abrir. O que mais? Distração, medo de se abrir. O que mais? Perceba, a Sara apontou o medo de se abrir, mas pode ter outra coisa também relacionada a isso, além do medo de se abrir. O medo de se abrir que ela está falando é de julgamento, né, Sara? Agora, pode haver também o medo de se abrir por falta de confiança. Uma coisa é o que a pessoa vai pensar do meu pedido, o outro é, eu não confio em me abrir com ela. Perceba, gente, que a gente não está falando de um clube ou de Nós não estamos falando de um encontro social. Nós estamos falando de um corpo de Cristo, onde nós somos irmãos. Haveria perigo de se abrir com o irmão e ele nos julgar? Não deveria ter esse perigo. Haveria um problema de eu não confiar em algum dos irmãos da igreja? Não deveria haver. Então são barreiras, gente. Ok? Não sei se vocês estão entendendo. Haveria um problema em eu me distrair? Se eu estou distraído, a minha cabeça está em outro lugar. Pode estar em outro lugar por preocupação, pode estar em outro lugar porque eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. Então percebe, gente, tudo isso são barreiras da oração. Agora eu pergunto para vocês, se eu não consigo confiar o meu pedido ao meu irmão, por que eu penso que eu vou confiar o meu pedido a Deus? Se eu não consigo focar num lugar em que nós estamos reunidos com um propósito, por que eu penso que eu vou conseguir focar estando sozinho para falar com Deus? O que vocês acham disso que eu estou falando, gente? Não vai ter intimidade também, pastor? Porque, tipo assim, Deus é uma coisa que a gente tem no íntimo da gente sempre está batendo papo comigo. Aí, exemplo, pode ser por falta de confiança, não ter tanto contato, não tem aquela afinidade que a gente tem só com Deus. Aí, Sara, eu vou mais uma pergunta. Hoje eu estou a fim de perguntar. A Sara colocou muito bem, Sara. É muito bom assim a colocação e a gente tem que pensar mesmo. Por que eu tenho intimidade com Deus e tenho dificuldade em ter intimidade com vocês?
Deus não nos julga? Deus não nos julga. Ele nos ouve, ele é paciente conosco, né? E o irmão seria capaz de nos julgar. Seria capaz. Quem está falando? Juliana está falando? Pode falar. Às vezes pode ser que falta relacionamento entre os irmãos. E na Bíblia, Deus não quer que haja esse relacionamento de forma positiva, e Deus não quer que haja o julgamento. Percebe? Eu deveria, da mesma maneira que eu me sinto à vontade de me abrir com Deus, eu deveria me sentir à vontade de me abrir com vocês. Vocês já pensaram nisso, gente? E aí, gente? Tudo isso tem a ver com o que nós estamos estudando nesse capítulo. Porque aqui está falando sobre esse comprometimento da oração. E aí? Jesus estava lá no Getsemane. Agora uma pergunta, gente, que aqui entra na parte interessante da questão. Os discípulos decepcionaram Jesus? Sim. E por isso Jesus desistiu deles? Não. O grau de intimidade de Jesus com ele diminuiu? Não. Percebe, gente, que mesmo eles não atendendo ao propósito, Jesus não desistiu. Essa atitude deveria estar conosco? Deveria. Nós deveríamos ter um relacionamento com o irmão, mesmo que ele possa nos julgar? Deveria. Mas deveria aceitar esse irmão nos julgando toda vez? E aí, gente? A gente deveria se conformar e falar assim: ah, esse irmão é assim mesmo, deixa ele. Não, né, mano? Quem que vamos perseguir, que é a gente para apontar o outro? Eu não acho que a gente é ninguém para apontar o outro. Exato. Mas na verdade, só que o pior julgamento não é aquele que você julga e fala com a pessoa, beleza. O pior é aquele que você julga e sai falando os outros. O fofoqueiro. Além de ser juiz, é fofoqueiro ainda, né? Esse é o ruim. É. Mas, gente, olha só. Deus diz que nós temos que exortar em amor. Exortar em amor a quem? Ao irmão. Então, esse irmão que poderia nos julgar, que poderia fazer os mexericos, né? A gente deveria sentar e conversar com ele e não desistir dele. E dizer assim: olha, eu vou me abrir, mas não com aquele irmão, não com aquela irmã. Porque aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa julga. A gente desistiu. E aí? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque parece que nós somos bastante espirituais, mas essas questões são sinais que a nossa espiritualidade, ela precisa crescer. E para ela crescer, essas barreiras precisam cair. E para essas barreiras cair, a primeira coisa é reconhecer, para depois se arrepender, para depois, sem essa âncora, a gente crescer em fé, em oração, as nossas orações, elas avançarem, crescerem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode olhar para aquele irmão e falar assim: eu não vou falar com aquele irmão lá não, porque ele vai me julgar. Ou, aquele irmão, eu falei com ele, ele me julgou e ainda contou para os outros. Deus vai me julgar? Conforme a irmã Francisca disse, não. Deus vai contar para os outros? A gente sabe que Deus não é fofoqueiro. Só que quando a gente tem essa barreira com o irmão, a gente dá brecha para ter uma barreira com Deus. Aí, por exemplo, alguns pecados a gente deixa de confessar. Por que a gente deixaria de confessar algum pecado para Deus? Quem pode me ajudar? Por que nós deixaríamos de confessar o pecado para Deus? O que nos levaria a não confessar um pecado a Deus? Gente, Eu acho que não deveria ter, né?
Então, mas aí tem. Deus vê todas as coisas. Sim, Deus Ele vê. consegue se condenar. Então, mas Deus não vai invadir. Então, o que ele fala? Qual que é o princípio de Deus quanto ao pecado? Se Confessar o nosso pecado. então tem a minha parte, eu preciso confessar. Ele está dizendo: todo pecado que vier a mim, eu vou perdoar. Então, o que me levaria a não levar diante de Deus um pecado meu? O que me levaria a isso? É querer continuar pecando? É porque eu não quero abrir mão dele. Eu não quero abrir mão dele. Porque eu sei que se eu levar diante de Deus, qual vai ser a palavra dele para mim? Mas eu não quero. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu crio barreira para eu chegar ao meu irmão, eu vou criar barreira para eu chegar a Deus. São brechas, gente. São pequenas brechas que a gente às vezes acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sabe o que tem em comum uma coisa com a outra? Qual é a única coisa que tem em comum entre esse exemplo e esse exemplo que eu dei? Porque eu não me senti à vontade de falar com o irmão. Eu resolvi não contar certas coisas para Deus. Então pode ser que as coisas que eu não contei estejam nesse extremo e o irmão no outro extremo, mas o que liga essas duas coisas sou eu. E a gente se esquece disso. Por quê? Porque sou eu quem estou me relacionando com Deus. Aí entra naquela palavra que o Senhor fala: se eu não consigo amar o irmão que eu vejo, como eu posso dizer com tanta certeza que eu amo a Deus a quem eu não vejo? Então, pensando em tudo isso, eu quis provocar a intenção da gente pensar um pouco mais profundo nessa nossa espiritualidade, porque ela tem tudo a ver com a nossa oração. Então o texto, voltando à página 85, diz assim: nenhuma insistência na Bíblia é mais urgente do que a ordem para que os homens orem. Falar com Deus é relacionamento. Falar com Deus é se despir na presença de Deus. E é nós estarmos completamente transparentes diante do Senhor. Nenhuma exortação ali contida é mais afetuosa, solene e ativa. Nenhum princípio é mais fortemente inculcado do que o de que devem orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1 a 8, eu vou passar bem rapidamente. Eu vou ler, vou fazer uma aplicação, tá? Mas o que eu quero é dizer o seguinte: esse texto, um dos propósitos dele é dizer que é possível a gente ter essa força de vontade, essa perseverança, essa resiliência, palavras todas que estão aí na moda, né? Da gente poder orar, buscar a Deus de verdade. O que diz? Vamos lá. Disse-lhe Jesus uma parábola. Jesus está ilustrando um ensinamento sobre o dever de orar e sempre, ou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui no primeiro versículo, Jesus já está falando assim: olha, o propósito é orar sempre. Então a gente tem opção. Dá para a gente só orar nas quintas-feiras? Agora, quando eu coloco um pedido diante de Deus, dá para colocar uma vez só? A gente tem que colocar esse pedido diante de Deus até que momento? Até receber a graça, mesmo que a graça seja não, ou espere, ou você quer um bolo de chocolate, mas eu vou te dar um de creme. Que a vontade de Deus seja diferente da minha. Agora, a gente precisa lembrar que a vontade de Deus sempre ela é boa, sempre ela é perfeita, sempre ela é agradável. Então ela é melhor que a nossa. Então aqui, Jesus já começa dizendo assim: gente, tem que orar sempre. E nunca desanimar, nunca esmorecer. Aí ele continua: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Ou seja, esse juiz
ele era em si mesmo. Ele não se importava nem com Deus e nem com as pessoas. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: viúva, o que significa? Viúva é aquela mulher sem direito algum. Primeiro, é mulher. Segundo, não tem marido e aparentemente ali não tem filhos, porque ela mesma vai falar com o juiz. Ela não tem ninguém para interceder por ela. Então ela é uma pessoa que não merece de maneira nenhuma. Então havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: o que diz aí? Julga a minha causa contra o meu adversário. Bom, essa viúva ela tem uma questão que precisa ser tratada e ela tem uma pessoa que se opõe a ela. Nós temos uma questão a ser tratada? Sim ou não? Temos muitas. Nós temos opositores a essa questão. Vocês conseguem citar um opositor em comum que nós temos? O inimigo das nossas almas. Bom, ela diz então assim: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela confia no juízo daquele juiz que não teme a Deus e não se importa com ninguém. Gente, ela está dizendo que ela está confiando no que então? Na função dele. Não é na pessoa dele, mas na função dele. Ok? Ele por algum tempo não a quis atender. Por quê? Porque não se importava com ninguém. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Ele reconhece essa questão. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ou seja, esse juiz quer se livrar dessa mulher, porque essa mulher o importuna sempre. O homem que não temia a Deus e o homem que não se importava com ninguém, ele vai fazer isso porque ele importa-se consigo mesmo. Ele quer paz, ele quer sossego. Então ele vai atender essa mulher. Ok? Jesus pegou o exemplo mais extremo que ele poderia dar. Próximo. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Então ele pega e coloca o foco não na história inteira, mas ele põe o foco na palavra do juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Aqui ele começa a mostrar o contraste entre Deus e esse juiz. Primeiro, Deus é justo? Então ele fará justiça. Esse homem era justo? Não. Mas ele ia atender a mulher. Segundo, ele não se importa com pessoas. Se nós somos escolhidos é porque ele nos ama. Ainda mais nós que sabemos como ele nos escolheu. Ele pagou um preço na cruz por amor a cada um de nós. Que a ele clamam, agora ele vai comparar, nos comparar à mulher. Ele é completamente diferente do juiz, mas agora ele está dizendo assim: vocês têm que ser como a mulher, viúva. A gente tem que clamar dia e noite. A gente clama dia e noite. Clamar dia e noite significa que nós estamos dedicando tempo a Deus. Quanto tempo a Deus no nosso dia? Dia e noite exclui algum momento das 24 horas do nosso dia? Eu estaria certo em dizer que dia e noite deixa uma faixa das 12 às 17 e alguma coisa livre para mim? Porque está falando dia e noite, não está falando tarde. Eu estaria certo em dizer isso? Não também. Porque dia e noite pega as 24 horas. Então, tem algum tempo do meu dia que Deus deveria deixar de ser o meu alvo? Tem algum tempo do meu dia que o meu diálogo com Deus cessaria? Vocês perceberam, gente?
Agora, olha só, essa mulher, ela bateu na porta desse juiz e ficou lá importunando ele, e ele só atendeu porque essa mulher não saiu da porta dele. Se essa mulher saísse da porta dele em algum momento, ele atenderia? Gente do céu, hoje sei. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que não é que Ele é o juiz, Ele não está dizendo que nós o importunamos, Ele está querendo dizer que nós devemos, lá no primeiro versículo, orar sempre, sem esmorecer. Sempre diz respeito ao tempo. Esmorecer diz respeito à nossa condição. Porque não adianta eu orar sempre esmorecido. Isso é uma outra questão que o capítulo vai tratar. É a oração morna, é a oração desanimada. Adianta chegar diante de Deus fazer uma oração desanimada? Uma oração fria? Uma oração sem esperança? Sem nenhuma expectativa? Orar por orar. Percebe, gente, do que a gente está tratando essa noite? Eu queria que vocês percebessem o seguinte: olha o tamanho do poder da oração. Dá para a gente tratar de qualquer maneira? Dá para a gente orar de qualquer maneira? Dá para a gente tratar a oração de qualquer maneira? Deixar ela de canto? Aí ele continua. O último versículo, né? É o 7, deixa eu ver só onde está o 7. Tá. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, pareça, não é que está demorando, parece demorado, mas não está sendo demorado. É o tempo dele, não é o nosso. Aí, próximo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha o contraste. Depressa, volta, por favor, Júlio. Demorado. O demorado parece, ele está falando do ponto de vista de quem? Nosso. Agora, olha o ponto de vista de Deus no 8. É o ponto de vista de Deus. Deus, ele tem pressa em socorrer-nos. Embora a gente ache que às vezes não é. Por que essa demora aparece para nós? Porque está vinculada à nossa vontade e não à vontade de Deus. Aí o 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E olha, gente, justiça não é agrado, não é vontade. Olha o que ele está relacionando o nosso pedido à justiça e não ao amor. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Não é aquilo que nós merecemos, é aquilo que nós precisamos. Porque se Ele desse aquilo que nós merecemos, a gente merece alguma coisa boa? Por isso que nesse momento a justiça não está ligada ao que nós merecemos, está ligada ao que nós precisamos. Por quê? Por que eu posso dizer isso? Porque está relacionado a um pedido meu. Tudo isso começou porque eu pedi algo a Deus. Então Ele vai me dar o que eu preciso. Ele não vai me dar o que eu mereço, porque seria condenação. E Ele não vai me dar o que eu quero, porque eu não sei pedir direito. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse final, gente, parece que está sem nexo com o resto do texto. Mas o que ele finaliza essa parábola, ele diz o seguinte: o carro-chefe de todo esse diálogo, ou seja, o combustível de tudo isso é fé. Que tamanho de fé é essa?
Aí a gente vai falar um jargão que a gente de crente, vou usar a linguagem lá fora, é o jargão de crente. Qual que é o jargão de crente? Ah, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, porque a fé move montanhas, porque fé. O que ele está relacionando esse final do versículo, porventura achará fé na terra, é a fé da mulher, da viúva. A fé da viúva que ela pode bater na porta de um juiz iníquo e encontrar justiça. Agora pensa comigo, gente. Se você tivesse a única opção sua, você tem uma causa entre você e o seu inimigo. Não é uma situação branda, é uma situação extrema. É você contra aquele que quer te destruir. E você, a pessoa que pode decidir o seu destino, é um juiz iníquo. Gente, qual o tamanho da fé dessa pessoa em crer que esse juiz seria justo ao julgar? Não é uma fé no improvável, uma fé no impossível? Pois Jesus colocou o patamar nesse nível, o patamar para a nossa fé na oração nesse nível, gente. Aí eu pergunto, a nossa fé está nesse nível nas nossas orações cotidianas? Por exemplo, as nossas orações que nós fizemos aqui ao longo dessa reunião, ela está nesse nível dessa viúva? As nossas orações em casa, ela está nesse nível dessa viúva? Nós cremos, olha só, se a fé da mulher foi o suficiente para quê? Que um juiz que não teme a Deus e que não se importa com as pessoas, ele pode julgar uma causa de maneira justa, que vai me livrar do meu inimigo. Como que a minha fé deve estar sabendo que Deus, volta aqui um versículo, Ele é justo e fará justiça, Ele nos ama e nos escolheu, então Ele nos tratará com graça, e Ele, agora no 8, tem pressa para fazer justiça a nosso respeito. Como que a nossa fé, com tanta certeza desse Deus justo, desse Deus fiel, desse Deus soberano, deveria estar? No mínimo, a fé da viúva está aqui, a nossa deveria estar no mínimo igual a dela. Mas como Cristo, Ele derrubou, rasgou o véu, e como o Espírito Santo habita no nosso coração, a nossa fé pode estar ou ser maior do que a fé dessa viúva, gente. Esse é o padrão que o Senhor colocou para as nossas orações. Orações individuais e orações em conjunto. Onde entra a oração em conjunto diante de uma verdade como essa? Poxa, eu não consigo agora orar desse jeito. Eu vou pedir ajuda aos meus irmãos. Vamos orar junto comigo? E aí a gente vai rompendo essas barreiras juntos. Gente, a oração de Jesus no Getsemane foi uma oração de angústia, que levou Jesus, o Filho de Deus, o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, a orar angustiado, e o seu suor de tamanha angústia ser sangue, e a angústia do seu coração se expressar em suas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento a humanidade nossa estava sobre a pessoa de Cristo, e Ele chamou os seus discípulos e disse: não podem orar comigo, nem vigiar comigo, orar comigo, nem por uma hora. Ou seja, Jesus os chamou a travar essa batalha em oração. E Ele diz: nem por uma hora, ou seja, uma hora é pouco. O nosso culto, a gente já vai encerrar, são 8h38. Está passando um pouquinho de uma hora. O quanto nós perseveramos durante essa 1h08? Porque para Jesus é pouco.
Para nós parece ser bastante, mas ele diz assim: a luta para que alcance uma vitória, ela é árdua. Ela é árdua. Jesus passava a madrugada orando. Então, esse é o nível que Jesus está nos levando, gente. Isso não é para ser um fardo para nós. Pelo contrário, a gente precisa entender que isso é um privilégio para nós. Um privilégio para nós. Amém? Amém. Alguém quer compartilhar algo? Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar. E aí a gente vai continuar a partir daqui esse capítulo. Aí quem não teve a oportunidade de ler, já aproveite para ler, porque o teor desse capítulo é nesse nível que Jesus colocou, nessa profundidade. Pai, no nome de Jesus, nos abençoe, Senhor, para que nós possamos alcançar, ó Deus, e viver neste nível que o Senhor quer nos levar. Sozinhos não conseguiremos, mas se o Senhor nos conduzir, se o Senhor nos levar pela mão, se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor estiver no controle de cada um de nós e de todos nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e para esta igreja, e através de nós a esta cidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nos leve em paz, em segurança, e que o Senhor nos dê uma noite de extrema bênção do Senhor, uma noite que nos leve a deitar, descansar, logo pegar no sono e acordar, ó Deus, cheio de alegria e esperança no Senhor, e assim viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para vivermos no dia de amanhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, e de paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repletos do amor do nosso Deus e eterno Pai, no poder e unção do Espírito Santo do Senhor que habita em nós e nos conduz nos propósitos do Senhor todos os nossos dias, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja até os confins da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe, vamos em paz, debaixo da graça do Senhor.